chamado Eutico, que numa certa feita teve a oportunidade de passar por Paulo. Paulo estava em mais uma das suas viagens missionárias, segundo a Bíblia nos conta. E uma certa feita ele faz um culto, e esse culto se estendeu de tal maneira, e o que chama atenção é que esses cultos não eram realizados no térreo da casa, mas o que chama atenção é que era no terceiro andar que esse culto era realizado. E a história vai dizer que no meio desse culto, no andar desse culto, a própria fumaça das velas que ali estavam sendo queimadas para iluminar aquele ambiente e tudo isso acabou ocasionando que este jovem foi adormecendo, e quando ele menos esperou, a história bíblica vai dizer que ele cai do terceiro andar. E quando ele cai do terceiro andar, muitos que olham para ele já dão logo o atestado de morte para ele. Aí no contexto da história, nós vamos ver que Paulo ele desce todas aquelas escadarias lá do terceiro andar até o térreo, chega até Eutico. E o que vai chamar a atenção, e agora permite retornar um pouco nessa história, pois aqui no Pacto da Verdade, o principal objetivo nosso é fazer com que esses textos sejam falados da forma mais simples e prática possível, para que possam ser aplicados no nosso dia a dia. Então, o meu maior objetivo e desafio não é impressionar vocês com palavras bonitas, palavras que você vai precisar de um dicionário para saber do que eu estou falando, mas é te provar o quanto essa palavra é simples e eficaz quando colocada verdadeiramente em prática. E aqui, voltando um pouco naquilo que eu já comentei, veja que o que chama atenção é que quando eles chegam nesse culto, eles começam a subir até chegar ao terceiro andar. Não foi nenhuma e nem duas pessoas que cumprimentaram, deram tapa nas costas, ficaram felizes porque talvez eles estivessem ali. Não foi nenhuma nem duas pessoas que, quando ele estava subindo até o terceiro andar, celebraram porque ele estava lá. Mas agora note algo triste, e eu gostaria de trazer isso para a nossa realidade, para o nosso cotidiano de algumas igrejas. Note que quando Paulo estava ministrando, quando o culto estava acontecendo, o lugar que ele resolveu assistir o culto, assistir a cerimônia, não foi no meio da sinagoga, não foi no meio desta casa a qual estavam realizando o culto, mas note que ele resolveu sentar na janela. Isso é muito perigoso, porque isso acontece infelizmente no nosso cotidiano. Pessoas que quando vão assistir um culto, quando vão celebrar a Deus, sentam na janela. Como assim? Como é possível? É muito simples. A janela é um lugar que o teu corpo vai estar dentro, mas a visão, o sentimento vai estar fora. Ficou claro agora, né? Então, estar assentado na janela é um lugar muito perigoso. Estar assentado na janela é o que infelizmente alguns cristãos fazem e se enganam, achando que estão adorando a Deus, porque o corpo está dentro, falando da palavra, mas o pensamento e o desejo está lá fora, nas coisas passageiras, nas coisas carnais. Note, o corpo está dentro, tocando o seu instrumento, só que o pensamento, a visão
está lá fora, pensando no que vai fazer depois do culto. E certamente essas coisas vão desagradar a Deus. Note, o corpo dentro está com o microfone na mão, está falando das coisas do alto, porém, infelizmente, o olhar, a cabeça, o sentimento está lá fora. Infelizmente, isso é uma realidade que enfrentamos nos nossos dias a dias. Pessoas que o corpo está dentro, mas o desejo, a vontade está lá fora. Agora, a coisa mais triste que eu encontro nesta história toda é que, veja bem, o tempo foi passando, o culto foi se alongando e o sono foi tomando conta desse jovem. Ele foi adormecendo dentro da casa. Mas o que isso tem a ver? É muito simples, meu querido. Quantas pessoas estão dentro, mas estão dormindo, infelizmente. E note, eu não sei com você acontece isso, mas todas as vezes que lá em casa eu pego no sono, eu perdo totalmente a percepção daquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu não sei se está chovendo, se não está. Eu não sei se está ventando ou não está. Porque quando a gente adormece, a gente perde totalmente a percepção do que está ao nosso redor. E quando a Bíblia vai falar desse sono, são pessoas que estão dentro da casa. O louvor está tronando, a palavra está sendo pregada, o movimento do Espírito Santo está na casa, só que as pessoas estão adormecidas. São pessoas que vêm no culto, mas não sentem mais a presença de Deus. São pessoas que vêm no culto, mas não sentem mais a sensibilidade do Espírito Santo na vida. São pessoas que vêm para casa, mas não sentem mais a liberdade de adorar a este Deus. São pessoas que vêm, mas estão tão adormecidas espiritualmente que já não têm mais sensibilidade alguma na vida. E note, ele se aprofundou no sono. E quando menos esperou, ele caiu lá do terceiro andar. E ao cair, o diagnóstico foi morte. Agora note, esse cair dele não começou de uma hora para outra. Mas, primeiro, o corpo estava dentro, mas o pensamento estava lá fora. Depois, automaticamente, ao passar do tempo, ele adormece. Ou seja, perdeu totalmente a sensibilidade das coisas do alto. E lá na frente, ele cai e o diagnóstico é a morte. Agora note, gente, isso é muito sério. Todos ali que estavam ali já falaram, está morto, acabou, já era. Mas teve um que resolveu fazer algo que está difícil hoje em dia. Hoje em dia é muito fácil você encher um altar com várias pessoas disputando o microfone dentro da igreja, com várias pessoas disputando posições dentro da igreja. Mas sabe o que está difícil, gente? É pessoas fazer que nem Paulo fez. Sair de cima do altar e ir lá fora buscar aquele que para todos já está morto. Você entendeu? Eu falei que aqui o impacto da verdade não é para complicar aquilo que é fácil, mas é para que você possa pegar esses textos e ver o quão simples são, mas o quão poderoso também são para nossas vidas. Toda vez que eu vejo esse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a qual nós estamos mencionando aqui, eu vejo que, assim como Paulo, por mais difícil que seja, ainda há pessoas que se levantam de cima do altar para buscar aquele que está lá fora caído. Pessoas que não apenas ficam tocando dentro da igreja, mas também têm a disposição de levar a alegria do louvor para pessoas que estão lá fora. Pessoas que não apenas pegam o microfone em cima do altar para falar a respeito de Deus, mas também conseguem levar esta mesma mensagem àquelas pessoas que estão nos valados, nos becos, nas sarjetas,
precisando de uma palavra, precisando de um acalento. Pessoas que para a sociedade já estão mortas. Pessoas que para a sociedade não adianta mais. Não foi nenhum nem dois que talvez de cima daquele terceiro andar falou para Paulo: Paulo, não adianta mais, já está morto. Paulo, não vai lá, não adianta, acabou, já era. Mas Paulo rompe a incredulidade e a falta de fé dessas pessoas. Ele desce. E apesar de todos falar que já morreu, ele pega Eutico com um abraço sincero e carinhoso. Ele diz: não está morto, ainda há vida nele. É isso que um verdadeiro homem de Deus faz. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, não é aqueles que só ficam dentro da igreja, com a mão pro alto, falando de Bíblia, tocando instrumento. Não, mas são aqueles que for preciso sair daqui de dentro para ir lá fora atrás de uma alma. Eles são primeiros a ir. Pessoas que são capazes de abraçar aqueles que ninguém abraçaria. Pessoas que são capazes de acreditar que ainda há vida naqueles que muitos já não acreditam mais. A oração desse que vos fala é que Deus, na nossa atualidade, possa levantar mais pessoas assim. Porque nós temos muito Eúticos feridos. Nós temos muito Eúticos que, infelizmente, tiveram quedas muito terríveis, e estão machucados, precisando de pessoas que se levantem daqui de dentro e vão lá atrás delas, e com um abraço sincero e genuíno possam levantar novamente essas pessoas. Porque no final desta história bíblica vocês vão ver Paulo abraçando, colocando ele de pé novamente, com a sua dedicação, com o seu carinho, e levando-o para dentro novamente. Que nessa atualidade, gente, Deus possa levantar mais pessoas com este sentimento em nosso meio. Pessoas não atrás apenas de status, de serem reconhecidos, mas pessoas que estejam dispostas a ir atrás daquele que está machucado, ir atrás daquele que está caído, ir atrás daquele a qual muitos já estão achando que está morto. Mas enquanto tiver vida, Deus ainda está interessado nestas almas. Enquanto tiver vida, Deus ainda, pela fé, vai enviar alguém aí para colocá-los de pé novamente. Fica o meu abraço para cada um que até aqui teve paciência de continuar nos ouvindo, e ajude este canal, o Pacto da Verdade, a poder chegar em mais lares, esta mensagem possa chegar em mais vidas. E é muito fácil, basta você pegar aí essa mão abençoada, dar aquele like nesse vídeo, compartilhar para alguém que precisa ouvir esta mensagem. Nos ajude. E se você tiver algum tema livre que você gostaria de uma maneira clara, objetiva, fosse exposta, deixe nos comentários, que vai ser um prazer imenso poder estar aí falando desta palavra juntamente com você. Forte abraço, que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado.